Boa noite, igreja. Bom dia, igreja, na verdade. Não é noite ainda. A gente toca de manhã, de noite, a gente confunde. Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus. Queria ler Colossenses 3 para vocês. Se o pessoal da mídia puder colocar lá. Colossenses 3, do versículo 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu já estou chorando. Parece o Josa, né? Ou a Vivi. Ou todo mundo, talvez. Acho que o versículo 3 ele é bem forte, que fala que a gente morre e a nossa vida é escondida com Cristo. Isso nos conforta, nos mostra esperança. E as músicas que a gente vai cantar hoje vão falar sobre a volta de Cristo e como vai ser bom estar lá com Ele. Amém? Vamos cantar e ser feliz, porque é muito bom estar com Cristo e essa manhã é muito bom estar reunido. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra sempre espera a chuva, como o rio anseia pelo mar. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, um novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém? A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, o seu Monte Santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca se destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo dominará. Vamos cantar de novo a música e aproveitar esse momento para louvar o dízimo e ofertas, tá bom? Vamos do começo. A vitória é daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto com
seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar. Ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Paizinho, ansioso esperamos, Pai, pela sua volta, Deus.
a gente não consegue mensurar a tão grandeza que vai ser esse dia, Pai. Mas ansiamos por essa volta, Pai. Que o Senhor vai nos levar onde não há mais problemas, injustiças, pecado, Pai. A gente vai estar junto contigo, Deus, podendo te louvar e prostrar nosso rosto ao chão, Pai, diante de ti, e te agradecer pelo que tu é, Pai. Amém. Podemos sentar? Semana que vem nós não teremos a escola dominical devido à celebração que nós faremos da Páscoa. Então, na verdade, teremos, entre esses eventos, teremos a apresentação da orquestra, tanto de manhã quanto à noite. Convide alguém para estar aqui, ouvindo a mensagem da vitória da ressurreição do Senhor Jesus. Traga alguém, tanto de manhã quanto à noite, a orquestra vai se apresentar. E também, às 9 horas, isso pela manhã, nós teremos um café da manhã. Então, cada família trazendo aí todo um queijo maravilhoso, um cafezinho bem gostoso, né, Walter? A gente tomar aí. Não esqueça do mel, por favor, né? Passar uma proteção, erva para o mel, né? Mas e laranjeira, tá? Mas cada família está trazendo algo, eu sei que fica uma mesa farta, né? É difícil ficar resistindo, então teremos esse café com toda a família aqui. E à noite, ao contrário, quando nós fazemos essa refeição depois do culto. Bom, então de manhã cedo chega um pouquinho antes para a gente ajeitar a mesa aqui. À noite, após o culto, a gente vai também celebrar. Às 9 horas, né, queremos começar o café para terminar aí 15 para as 10, mais ou menos 10 para as 10. Então chega um pouquinho antes da 9 para poder, né, ajeitarmos aqui. E queremos lembrar, né, com grande alegria e celebrar, mas eu quero sempre trazer à nossa mente aquela palavra de Deus que nos ensina. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O poder da ressurreição. Paulo fala em outro texto, né, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Mais do que uma celebração, uma recordação. A ressurreição é aquela condição, aquele poder de vida que nós precisamos desfrutar. Não é algo apenas para uma data, um evento em si, mas é uma condição de vida para todo aquele que conhece ao Senhor Jesus Cristo. E queremos celebrar essas coisas e manter viva em nosso coração e nossa mente essas verdades da palavra de Deus. Então, semana que vem, convide alguém para tomar um café da manhã, ou à noite para tomar um lanche também e ouvir essa mensagem indispensável para todo ser humano, cada pessoa. Cristo ressuscitou e por que isso aconteceu? É muito importante saber. Né? Então, ore e contamos com a presença de cada um de vocês. Não tem escola dominical. Bom, gente? Ok? Esse então seria o recado para a nossa semana aí. Ok? Amanhã, Marta e Maria, dia 11, segunda-feira, 20 horas, então o programa das irmãs aí, segunda-feira, o programa Marta e Maria. Ok, gente? Vamos orar. Motivos de oração. Rapidamente. Tá bom? Vamos orar pela vida do Orlando, irmão da Sul.
Louvar pela vida do Lu, ela, é uma experiência difícil essa semana, né? Graças a Deus por tudo, né? Que bom. Vamos orar pela vida dessa família. Não entendi você. Vinícius, saúde do Vinícius, ok, obrigado a você. Mas tem alguém com motivo de oração? Ok, uma pessoa, Cristiane que mora aqui em Rondônia, vamos orar por essa vida. Pois não? Ok, Adélia, saúde da Bel. Você em pé, orar. Tocado. Já passou? Passou. Então tá bom. Louvar a Deus pelo bom resultado do exame. Querido Deus, nós louvamos nesta manhã. Queremos trazer a vida da Cristiane que está passando por luto e momentos muito difíceis. Amor e Antônia, tu as conhece. Seja dando paz ao seu coração, dando saúde para a vida do Vinícius. Que o Senhor seja cuidando dessa vida, pondo a sua mão sobre ele. Obrigado pela vida do Orlando, que está fazendo aniversário. Que a tua glória seja manifesta na vida dele e seja fortalecido. Obrigado pelo teu cuidado para com a Luciana, pela maneira como o Senhor a tomou e cuidou dela, por tudo que eles passaram essa semana. Nós louvamos e que eles sejam fortalecidos no Senhor. Pai querido, obrigado pelos resultados da vida da saúde da Marta, também por estar tudo bem. Nós glorificamos que ela continue firme, que o Senhor também tome conta da sua vida, da sua saúde também. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Ok? As crianças podem sair para a sua classe. Vamos ver a palavra de Deus. O irmão Abel Madeira vai ministrar para nós nesse momento. Vamos ouvir.
e o povo, ouvindo a mensagem, uns aceitavam, outros não entendiam, ou uns não aceitavam a mensagem porque não gostavam do profeta, porque o profeta, mandado pelo Senhor, muitas vezes falava aquilo que o povo não queria ouvir. Eles tinham a tendência de gostar daqueles profetas que vinham e falavam coisas boas, falavam de vitórias. Então, quando o profeta vinha e trazia alguma coisa que falava do pecado do povo, da maldade do povo, que talvez o que ele trazia atrapalhasse os interesses e os negócios de alguém do povo, então ele passava a ser mal visto. E muitas vezes era até criticado por muitos do seu povo. E ele vem e traz essa mensagem. E temos a certeza que muitos não entenderam. Porque esse povo escolhido por Deus esperava o Messias. Mas eles esperavam o Messias que vinha, que ia governar, ia estabelecer o reino. E quando nesse texto ele fala algumas coisas, as pessoas parecem que elas não têm muito interesse. Eu não achei que seria assim. E Deus foi aos poucos revelando toda essa história. E essa história até hoje nós estamos falando e contando dela. E ela será contada ainda até que chegue aquele dia às gerações futuras. Aqueles que ainda não nasceram, ela vai continuar sendo contada. E esse Messias prometido pelo Senhor, ele é tão importante, que as épocas se dividiram a partir dele, antes dele e depois dele. Isaías, que é o profeta onde nós vamos trabalhar hoje o nosso sermão, ele viveu de 765 a 680 antes de Cristo. O seu ministério foi de aproximadamente 739 a 700 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo do profeta Miqueias. Outros profetas também falaram do Messias. Quando no início dos evangelhos dizem que nasceu Jesus, aqueles magos do Oriente vieram e foram ao rei Herodes e falaram: onde está o rei dos judeus que nasceu? Nós viemos para adorá-lo. E Herodes estranhou demais aquilo, ele falou: o que é isso? Mas, como o povo de Israel vivia ali e falava das coisas de Israel, falavam das coisas da lei, Herodes já desconfiou de uma coisa. Ele chamou os sábios e perguntou: onde há de nascer o Messias? E o que eles disseram para ele? O profeta Miqueias escreveu que o Messias nascerá em Belém da Judéia. Nós sabemos quem é o Messias. Mas o povo que Deus escolheu não aceitou o Messias. Quando ele veio, não o aceitaram, porque eles esperavam um rei diferente daquele que veio. Eles esperavam um rei forte, glorioso, talvez um novo Davi, melhor que Davi. E nós sabemos quem é esse Messias que veio. E hoje nós vamos trabalhar, abram suas Bíblias em Isaías 53, um dos textos mais lindos da Bíblia. A partir do verso 1. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Ela é viva, ela é eficaz, e ela nos revela a tua vontade. Ela nos livra do mal, nos livra do engano, nos livra do erro, e nos coloca num caminho que agrada ao Senhor. Que nós possamos hoje aqui estar com a nossa mente e o nosso coração voltado para o que a sua palavra diz, e que possamos sair daqui mais abençoados do que entramos. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Ele começa o texto já com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Porque naquele povo que ouvia a palavra, existiam pessoas incrédulas, pessoas que não aceitavam a palavra, pessoas que talvez até duvidavam que aquilo ia acontecer, pessoas que simplesmente não aceitavam o que não era bom para elas ou que ela não concordava. E ele diz: a quem foi revelado o braço do Senhor? Para quem veio o favor do Senhor, senão a Israel, a esse povo para quem ele estava falando? Como eu disse, Deus escolheu Israel como nação. Ele era o menor de todos os povos. Mas o que aconteceu com o tempo, parece que eles foram se achando melhores que os outros, mais especiais que os outros, e esqueceram da sua missão, que através deles, todos os povos da terra seriam abençoados. Seriam uma grande nação. E deles viria o Messias. Gênesis 22:18, na versão da Bíblia King James, diz assim: por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. A promessa que ele fez a Abraão, que Abraão teria um filho e teria um povo, e esse povo é Israel. A quem foi revelado essa passagem? De Isaías 53. O braço do Senhor revela a salvação do Senhor àquele povo e a todos os outros povos que viessem a entender quem é o Senhor e estivessem dispostos a obedecer esse Senhor. No verso 2 ele diz assim: porque foi subindo como o renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca.
Você sabe que na terra seca não nasce nada. É muito difícil. O meu irmão ali que é jardineiro há de confirmar comigo. É muito difícil uma planta, ela pode até ir, mas demora muito, é difícil. Terra seca não prospera. E diz que nasce esse renovo numa terra seca, que não tinha aparência nem formosura, e esse povo olhava, porque ele está falando para o povo, esse povo olhava e não via beleza nenhuma que os agradasse. E esse renovo é o Messias que ele está falando. Ele cresceu lá no meio daquele povo, nós conhecemos as histórias do Evangelho, e parece que eles não foram se dando conta, principalmente os poderosos, os letrados, os sacerdotes, principalmente eles. Não deram nem bola para esse renovo que nascia numa terra seca. Essa terra seca era o coração daquele povo que o Senhor tinha escolhido, que não estava aceitando aquilo que o Senhor colocou para eles, porque eles tinham uma ideia diferente de como seria esse líder. E eles não deram bola. E esse renovo foi crescendo, não viam nele formosura, não olhavam para ele, não viam beleza nenhuma e nada que dele os agradasse. Eles ignoraram. No verso 3 diz que ele era desprezado e rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Os homens olhavam para ele e escondiam o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Quando o profeta fala assim, dele não fizemos caso, ele estava falando para alguém, essa mensagem era para alguém, mas ele se inclui na mensagem, ele fala assim, dele não fizemos caso, porque ele estava falando como povo. O povo não fez caso dele, estava falando de algo que ia acontecer no futuro, era uma revelação de algo que ia acontecer com esse servo. Nós, como povo, não fizemos caso dele, não nos importamos com ele. O desprezo deles mostra que eles não aceitariam o servo que era o Messias prometido. Levou 700 anos aproximadamente para se cumprir o que o profeta falou aqui. 700 anos. Mas ele avisou, e essa mensagem ficou para o povo que veio depois, as gerações futuras, que nós olhamos para trás e já não existem mais. Hoje existe ainda um povo, mas eles ouviram essa mensagem. E você sabe que Isaías 53 é uma obra de arte, podíamos tecer todos os elogios para o que está escrito, a maneira que foi escrito, mas o povo, os judeus, não aceitam que Jesus se encaixe em Isaías 53. Ouvi alguns estudiosos falando sobre isso. Eles pegam o texto original, eles conhecem as línguas, e eles pegam algumas palavras e falam, não, essa palavra não está querendo dizer isso. Eu não sei, eu não nasci naquele povo, eu não nasci aprendendo a falar, ler, entender aquela palavra, mas o pouco que eu entendo, falo, mas você pega o dicionário hebraico, a palavra quer dizer isso. Mas ele diz que ali não, dizia outra coisa. Mas ignora todos os outros versos que falam a respeito dele. E eles não aceitam que Jesus se encaixa em Isaías 53. E por isso nós estamos lendo, e vamos ler alguns textos. Por exemplo, Mateus 27. A gente vai voltar aí no texto. Mateus 27. Ele foi crescendo, foi pregando, foi fazendo milagres, foi tirando a doença do povo, diz que ele retira a doença, as pessoas são curadas por ele. E foi o que aconteceu, esse renovo que apareceu, que ninguém se importou, foi curando as pessoas, expulsando os demônios, ensinando o povo, e ele começou a incomodar aqueles poderosos, que por inveja arrumaram uma maneira de condená-lo. Nós sabemos como foi essa condenação, injusta,
em horário que não podia ser julgado, e tudo mais que está aí nos evangelhos. Mas eu quero mostrar umas coisas aqui para a gente entender se esse Jesus, que nós entendemos que é o Messias, que eles dizem que não se encaixa no texto, se ele se encaixa. Porque, como eu falei, as coisas foram sendo reveladas. Pelo menos 5 profetas, o último foi João Batista, que falou a respeito de Jesus, e o próprio Jesus falou do Messias, quando no seu ministério ele foi revelando algumas coisas também a respeito do Messias. Olha o que aconteceu, ele estava para ser julgado. Verso 15 do capítulo 27 de Mateus. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos. E a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Enquanto a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é o chamado Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Verso 20. Olha só, e os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Como Barrabás sabia, ainda não sabia da trama deles, foi lá e perguntou ao povo, a partir do 21, ali da metade do 21 para frente, qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou, que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica-o, responderam todos. Ele perguntou, que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto, crucifica-o. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. Um homem omisso. Um dos pecados muito grave que as pessoas têm é a omissão. Ela deixa de fazer algo que ela precisa fazer e isso vai causar problema para alguém. Nós vemos no nosso mundo onde vivemos muitas pessoas omissas. E toda a multidão respondeu para Pilatos, que o castigo pela morte dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Verso 4 de Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era para aquele povo, mas é para esse povo de hoje também. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, castigado pelos nossos pecados. O profeta diz, ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Não eram enfermidades dele. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Não eram transgressões dele. Nós vimos no texto de Mateus que ele não devia nada. Montaram alguma coisa para acusar, por inveja e para condená-lo. O pecado que ele estava levando não era dele, era do povo. O castigo era do povo e era nosso também. O castigo que ele levou. Ele aceitou o nosso castigo. 1 Pedro 2,24 diz assim, Pedro escreve, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É a morte vigária do servo. O que é vigário? A palavra vigário diz, é aquele que substitui o outro. Ele estava substituindo alguém. Ele não era culpado. O sacrifício dele veio para que houvesse paz entre Deus e os homens. Eu lembro, quando eu era um pouco mais jovem, não tão jovem, mas um pouco mais jovem, eu não lembro onde foi, tinha uma apresentação dessa da Paixão de Cristo. Eu estava lá, como todo mundo assistindo, e eu comecei a observar que tinham duas senhoras perto de mim, assim, bem vovozinha mesmo. E aí uma começa a chorar e fala para a outra, coitado do Jesus, por que tanta maldade com Jesus? E a outra, eu não consigo nem olhar, coitadinho dele, para que fazer isso com ele? Por que eu estou falando isso para você? Nesse mundo em que nós vivemos, infelizmente, muitas pessoas, inclusive alguns cristãos, não entendem. Ficam com dó de Jesus porque ele foi traído. Estava previsto, a palavra estava dizendo que isso aconteceria. Ficam com dó de Jesus como se a missão de Jesus tivesse sido frustrada, que ele não conseguiu fazer aquilo que ele veio para fazer. Ele cumpriu todas as coisas, a palavra diz isso. E as pessoas ficam com dó de Jesus, coitadinho. Como se aquilo não fosse para ter acontecido. Eu estava vendo um vídeo já antigo e depois fui ver a reportagem completa. No Rio Grande do Sul aconteceu uma apresentação dessa. E estavam lá, Jesus já estava pregado na cruz, e no momento que o soldado romano vai lá para fincar a lança em Jesus para comprovar que ele já estava morto, que o texto diz ele foi transpassado pelas nossas transgressões, quando ele crava a lança no Jesus lá na apresentação, pula um cara no palco com um capacete na mão e parte para cima do soldado romano e bate, e vem um monte de gente defender, ele começa a bater em todo mundo, aquela loucura, e ele gritava, não mata Jesus, não! Defendendo Jesus. E aí, no momento que esse vídeo saiu, começou a correr na internet, falavam que ele estava bêbado e entrou na apresentação. Aí eu estou lá e fui ver mais uns vídeos a respeito disso. E daí achei a reportagem da época. Daí descobriram que parece que ele tinha um transtorno mental. E engraçado, as pessoas na entrevistaram um cidadão. Aí ele falou assim, pois é, tia, eu estava lá assistindo, daí entrou aquele cara de capacete, começou a bater em todo mundo, eu não entendi, eu achei que fazia parte da apresentação, daí quando eu vi que o negócio era sério, aí que eu entendi. Por favor, gente, as pessoas não conseguem entender que aquilo aconteceu e ainda acham que, coitadinho de Jesus, enquanto elas deveriam entender, ele está passando por aquilo, ele passou por aquilo por causa do pecado do seu povo e por causa dos nossos pecados. Como diz o nosso sábio irmão Joso, cada vez que eu peco parece que como se eu desse mais uma martelada naquele prego que Jesus estava pregado na cruz. Nós continuamos pecando, mas não seremos condenados pelo nosso pecado porque ele pagou esse pecado, é o que o texto nos ensina. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Quem andava desgarrado como ovelha, perdido, correndo atrás dos seus próprios interesses? Nós. O Senhor fez cair sobre ele. Quem fez cair sobre ele? O Senhor. A iniquidade de quem? De nós todos.
E por isso ele foi oprimido e humilhado. Quando ele foi condenado ali, diz que Pilatos, quando mandaram soltar o bandido e prender o inocente, ele mandou que ele fosse açoitado e depois crucificado. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Foi chicoteado com chicotes que continham pregos, pedaços de ossos na ponta, e cada vez que aquele chicote batia, quando puxava, arrancava um pedaço de pele, partia. Batiam com uma cana na cabeça dele, o texto diz isso. Davam punhadas, você imaginou um soldado romano, é um cara preparado, chegava e batia. Quanto ele apanhou. E quando chegou o momento que ele teve que carregar a cruz, ele provavelmente já estava esvaído de força, de tanto sangue que ele perdeu, tanto espancamento que ele passou, e levou aquela cruz. E lá, chegando, ele foi pregado. E levou algumas horas para ele morrer naquela cruz. A morte de cruz era terrível, por quê? Porque ela levava horas. Porque quando a pessoa fica pregada com os braços abertos, ela não consegue respirar direito. E como os pés também eram pregados, você tinha que, de alguma forma, fazer força com as pernas para tentar aliviar um pouco o braço para poder respirar. Uma respiração bem curtinha. Era muito sofrimento. E ali zombaram dele no caminho, cuspiram nele. O povo se revoltou e gritava loucamente contra ele. Lá na cruz, alguns disseram para ele: você não é o Filho de Deus? Então desça da cruz e salve você mesmo. Tudo isso aconteceu com ele. Um justo que nada devia. O Senhor permitiu que o pecado dos homens caísse sobre ele. Como o texto diz, ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca. Não reclamou, não murmurou, não amaldiçoou, suportou humildemente aquele sofrimento. O povo vivia perdido pelo caminho, como muitos hoje ainda vivem perdidos pelo caminho. Eles não creram no Messias que o Senhor prometeu para eles. O profeta falava de algo que iria acontecer. Na mesma carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 23, Pedro disse: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem é aquele que julga com justiça? Nós sabemos. Pedro escreve essas coisas, eu pergunto, Pedro conhecia Jesus ou não? Com certeza Pedro conhecia a Jesus mais do que todos nós juntos. Ele viveu com ele por 3 anos, por horas juntos, fazendo a refeição, andando. O Senhor muitas vezes chamou a atenção de Pedro, mas também muitas vezes falou coisas maravilhosas junto a respeito de Pedro e junto com Pedro. Pedro viu os milagres que Jesus fez, as curas que Jesus fez. Pedro viu o exemplo que Jesus deu. Pedro estava junto nas pregações para aquelas multidões. Pedro conhecia Jesus, e quando ele diz que ele não revidava quando insultado, ele colocava-se nos braços daquele que julga com justiça. Pedro conhecia e estava falando uma verdade. São as verdades que estão na palavra do Senhor, nos evangelhos, que infelizmente muitos ainda não aceitam. João Batista, nos evangelhos, certo dia, o irmão Alisson, quando pregou, lembrou disso. Olhou para Jesus e falou para as pessoas que estavam ali perto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala isso, para o ouvido daqueles ouvintes, nós temos que entender que eles conheciam a lei de Deus, e eles sabiam que o Cordeiro, que era morto para expiar os pecados de alguém, tinha que ser perfeito. E quando João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, talvez causou estranheza para muitos deles. Como assim? Cordeiro que tira o pecado do mundo? Eles sabiam que era um animal que era oferecido, não um homem. E talvez aquilo causou muita estranheza, mas para alguns
provavelmente lembraram-se da tradição do texto de Isaías 53, que diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Nos evangelhos também, em Atos dos Apóstolos, nós vemos um episódio em que Felipe, lá no verso 8, o Senhor fala para ele: acompanhe esse carro que está passando. Ele sai correndo do lado e ele vê que o eunuco que estava no carro lia um trecho das Escrituras. E ele pergunta para ele: você entende o que você lê? E ele fala: como eu vou entender se ninguém me explica? E ele entrou, subiu no carro, e aí, lendo esse trecho, ele diz assim, no verso 34, lá de Atos 8, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Ele não entendia, ele estava lendo, mas não entendia, porque é essa confusão que o povo original, para quem foi escrito esse texto, não aceita até hoje. Porque eles dizem que esse servo sofredor é o próprio Israel, porque muitos lugares das Escrituras está escrito: Israel, o meu povo, o meu Israel, o Israel. Então eles dizem que pelo sofrimento que o povo de Israel tem passado, esse servo é o próprio povo. Só que eles não conseguem explicar que se o próprio povo se entrega e morre, como que o povo pode salvar a si mesmo? Então teria que ser todo o povo. E aí, Felipe, no verso 35, diz: começando com aquela passagem nas Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Verso 8 de Isaías: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Por causa da transgressão de quem? Do meu povo. Era a voz de Deus na boca do profeta. E ele está falando de algo que iria acontecer. Não sabia quando. Nós sabemos que aconteceu 700 anos depois, aproximadamente, que ele proferiu essa palavra. Juízo opressor, ele diz no começo, porque não foi um julgamento justo. Ele fala: e da sua linhagem, quem dela cogitou? Quem se preocupou com a linhagem dele? Sabiam que ele era descendente da tribo de Davi. Alguns textos falavam que a virgem daria à luz. Nós sabemos que Maria, mãe dele, concebeu do Espírito Santo. Tantas coisas aconteceram, mas ninguém se importou com a linhagem dele. Simplesmente, por inveja, queriam eliminá-lo. Não aceitaram que aquele era o Messias. Eles esperavam uma mistura de Davi com Superman, talvez, mas não um servo sofredor que o Evangelho mostra. Eles não entenderam a mensagem. Não se importaram com ele. O justo e inocente sofre as consequências de uma sociedade injusta. Entenderam? Onde ele viveu e morre esmagado por essa estrutura corrupta, sob o peso dos erros e dos pecados de todos. Ele nunca cometeu injustiças, é o que diz aí no versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nunca teve um engano na boca de Jesus. Mas não levaram nada disso em conta. 1 Pedro 2,22, ele diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Pedro mentiria? Não. Jesus é o Messias? Se encaixa ou não se encaixa? Em Isaías 53. Verso 10. Todavia o Senhor agradou Moelo. Quem agradou Moelo? O Senhor. Não é aquela história de coitadinho, poxa vida, as circunstâncias levaram ele para a morte. Não, o Senhor estava no controle, o Senhor sabia. O Senhor agradou Moelo fazendo enfermar.
Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E o quê? E a vontade de quem? A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando estava para acontecer o julgamento, nós sabemos que ele falou: Senhor, se possível, passa de mim, mas que não seja feito a minha vontade, e sim a sua vontade. E é o que está acontecendo, é o que o profeta está falando que aconteceria no futuro. 2 fatores levaram o Messias à morte. Primeiro, o pecado do povo e a vontade do Senhor. Não foi um acaso, algo que deu errado, as circunstâncias, né? As circunstâncias, a maldade do povo, o coração duro, tudo isso contribuiu. Mas não foi por causa dessas coisas que isso aconteceu, porque era a vontade do Senhor que aconteceria assim. Porque Ele era o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. O Senhor prometeu o Messias, e o povo não entendeu que o Messias seria o próprio Filho de Deus, o Senhor, e não aceitaram. João 1,12 diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. Você crê no nome dele? Você crê? Então você é filho de Deus. Ele deu esse direito a todos quanto o receberam. Quando ele fala ali de posteridade, o que é a posteridade? É o conjunto de descendentes de um indivíduo, família, povo. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte dessa família. E Jesus vai ver a vontade do Senhor prosperar nas suas mãos. Aquela promessa que ele fez lá para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. O projeto de Deus vai prosperar sempre e triunfar, mesmo através de um aparente fracasso. Parece que não estava dando certo, mas estava dando certo, porque era o que o Senhor previu. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quem verá? O Messias. O meu servo, o justo. Para ser justo não poderia ser o povo, como o povo que não aceita, que ele se encaixa ali em Isaías 53, pensa. Não poderia ser o povo não é justo. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Quando ele diz o meu servo, o justo, é o Messias, é o Filho de Deus. Com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. A iniquidade deles, ele não tinha iniquidade nenhuma. Ele levou o que era dos outros. Ele pagou um preço que era dos outros, um preço que era nosso. Ele pagou. Vamos ver o que está escrito em João 17. João 17, versos 1 a 5. Jesus está falando, o Messias. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa, pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que é o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, quem enviaste ao mundo. Eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Esse homem, que era homem e ao mesmo tempo era Deus, e falou: dá-me de novo aquela grandeza divina que eu tinha
contigo antes do mundo existir. Antes do mundo existir, ele já existia e estava com o Pai. Revela, Senhor, a natureza divina do teu Filho. Se ele não é o Messias, e está escrito aqui, ele tinha que ser doido para falar uma coisa dessa. E nós sabemos que ele não é doido. E nós olhamos os textos, as provas, as circunstâncias, e é difícil entender como as pessoas ainda não aceitam que Jesus não é o Messias. Jesus Cristo não é o sobrenome dele. Messias é uma palavra hebraica e Christus é uma palavra grega, que a tradução é a mesma, ungido. Jesus o ungido, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, prometido pelo Senhor ao seu povo. O Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. O profeta falava essas coisas e olhava para frente. Para onde e quando, ele não sabia, mas ia acontecer. Levou 700 anos. Nós, hoje, olhamos para o mesmo texto, olhamos para trás. 2.700 anos, aproximadamente, do momento que ele proferiu a mensagem até chegar a nós. Passou bastante tempo e nós continuamos falando dela. Eu creio que ele é o Messias, o Salvador. Ele fala que aquele que confessar diante dos homens, ele confessará também diante do Pai dele. Verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Intercedeu pelos transgressores ou não? Naquele momento que cuspiam, zombavam, judiavam, ele falou: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por causa do quê? Que ele dará a ele muitos como a sua parte. Ele repartirá o despojo. Por quê? Por causa do sacrifício que ele aceitou. Aceitou a vontade do Senhor para ele. E ele obedeceu até o final. Romanos 5,19 diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um único homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, e para o pecado sair do mundo, um outro homem teria que pagar o preço. O pecado entrou por Adão e saiu do mundo por Jesus, pelo sacrifício que ele fez. Ele fez o sacrifício perfeito. Quando ele está ali na cruz, de braços abertos, que ele, num último esforço, ele dá um grito, entrega a sua morte, e ele diz: está consumado. Ele quis dizer o quê? Isso é um termo contábil que diz que significa que foi pago integralmente. E ele morreu, entregou. E lá no inferno, onde fica o encardido do inferno e aqueles que servem ele, provavelmente fizeram aquela gritaria, aquela festa, porque achavam que tinham matado o Filho de Deus. E quando eles menos esperavam, lá estava ele. E foi uma gritaria danada, porque eles tiveram que correr da presença dele. Todo o poder foi dado a ele, na terra, embaixo da terra, nos céus, porque ele é o Filho do Deus Altíssimo. Pedro, certo dia numa conversa, ele perguntou assim: Pedro, quem os homens dizem que eu sou? Elias, um profeta e tal. E você, Pedro, o que diz? Tu és o Messias, tu és o Filho do Altíssimo. E ele disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito Santo. E quando ele veio, completou a missão, ele ainda disse que era necessário que ele fosse, para que viesse o Espírito Santo que ensinaria todas as coisas.
Então, às vezes, quem não aceita Jesus como Senhor é porque também não tem o Espírito Santo. Ele será colocado entre os grandes, como o texto diz. Será exaltado, muitos serão dele. Nós somos dele. Tudo o que aconteceu com o Messias foi permitido por Deus. Não foi um acaso, não foi uma má sorte. Deus sabia que tudo isso teria que acontecer. Para quê? Para que se cumprisse as Escrituras. Muitas vezes Jesus, aí nos evangelhos nós vamos ver, ele em suas ações, aí acontece algo e ele diz assim, isto é assim para que se cumpra as Escrituras. Quando ele foi ser batizado por João, João falou, não, eu é que tenho que ser batizado por você. Ele falou, não, tem que ser assim para que se cumpra as Escrituras. As Escrituras vão se cumprir, tem parte delas que ainda não se cumpriu, ainda não aconteceu, mas tenha certeza, vai acontecer, você vendo, você estando aqui ou não, elas vão acontecer, vão se cumprir. Ele pagou o preço. O servo narrado por Isaías é um personagem divino e nós sabemos quem ele é, Jesus Cristo. Os judeus esperavam um Messias que se apresentaria como um rei poderoso. Por isso que eles não aceitaram. Eles não entenderam que era um rei sofredor, que morreria pelo povo, pelo pecado do povo, pelas mazelas do povo. Ele não veio com o perfil que eles esperavam. Mas o texto diz como seria, mas eles não queriam. Eles pensavam sempre que tinha que ser do jeito que eles achavam que era melhor. E nós temos essa tendência dentro de nós. É como a criança pequena que faz uma coisa errada e daí ela se esconde, porque ela sabe que é errado. Nós somos assim também. Nós entendemos que certas coisas estão erradas, mas a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos faz errar. Quando ele diz lá, andávamos como ovelhas perdidas, cada um buscando o seu próprio interesse. Nos dias de hoje nós vemos quantas pessoas correndo, sofrendo, se matando por aí, buscando os próprios interesses. Não estão nem aí para a vontade do Senhor e para a vontade do Senhor na vida delas. Ele veio e cumpriu tudo aquilo que estava previsto. Nós podemos ver a respeito desse texto, quando ele fala lá no verso 1, quem creu em nossa pregação? Aí trazendo para 1 Coríntios 1,18, diz, de fato, a mensagem de Cristo na cruz é loucura para os que estão perdidos, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus a mensagem da cruz. Ninguém pode desfazer o que ele fez. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Quem não crê já está, não vai ser, já está condenado. E muitos não creem, muitos defendem que ele não é esse Messias de Isaías 53, e nós sabemos que é. O Senhor trouxe a salvação dos homens, para os homens, mas eles não creram. Ele levou pecados de muitos, nós temos que crer nisso porque é o que está escrito na palavra. E para encerrar, nós temos que sair daqui, crendo ainda mais que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Pastor Joel.